Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMecast, o primeiro, o único e o maior podcast médico hospitalar. Aqui a gente discute tudo sobre esse mundo OPME, as oportunidades, dificuldades, na visão de formadores de opinião, de pessoas que têm muita experiência, né, para compartilhar não só a teoria, mas a prática também do mercado. E hoje, falando de teoria e prática, eu acho que eu tô com uma pessoa que representa muito bem as duas coisas. Tô com o João Fábio Silva, ele é executivo, mentor em supply chain, tem um viés na educação muito grande que a gente vai falar, e hoje ocupa, né, a cadeira de diretor corporativo de supply chain na Hospital Care. João, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Ô, Danilo, obrigado, assim, poder debater, né? Passar um pouco do conhecimento, debater as questões, né, de um setor que todos nós somos clientes, é um prazer, obrigado pelo convite, viu? É, aqui o seu currículo é bem extenso, né? São 25 anos de atuação em cargos diretivos, em empresas como a Dow Química, Grupo Votorantim, a Axê Laboratório, e na área hospitalar já foi diretor na Beneficência Portuguesa, a HCor e agora a Hospital Care. Uma experiência interessante, hein? Como é que foi essa carreira aí, esse caminho até chegar na área hospitalar? E como foi, né, chegar na área É. hospitalar? Não, legal comentar um pouco disso, porque, assim, não é um negócio que eu escolhi, né? Virou, né? Então, assim, pensa num cara que parece que gosta de confusão, né? E aí a gente vai lá e ajuda a resolver. Então, minha carreira começou na indústria, onde eu aprendi muita coisa, né? De relacionada a metodologias, que é o que a gente pode conversar bastante aqui. Mas a Dow Química foi a minha grande escola em supply chain e depois em 2002, então por isso que eu falo que fazem 23 anos que eu sou implementador de áreas de supply chain com metodologias. E aí fui para a indústria e hoje estou no setor hospitalar, né, que é um setor hoje muito carente, né, disso, a gente pode falar bastante aqui. Uhum. Então, assim, não foi uma carreira que eu escolhi, mas que virou e que me deu muito prazer de poder ajudar empresas, né, a colocar um pouco mais de processo de eficiência operacional. O conceito do supply chain, muita gente acha que é uma área, não é? É uma metodologia de gestão. Então, assim, já são aí 25 anos de estrada, né? Ô João, quando eu te conheci, eu fiquei muito interessado, primeiro porque a questão da Hospital Care, uma rede que vem se consolidando, que teve um crescimento acelerado, e segundo, esse seu viés que tem muito a ver com a cultura aqui desse podcast, que é de trazer informação aos profissionais do setor da saúde e com mais detalhe, né, principalmente ao PME, que muitas vezes estão nesse setor e carecem de treinamento, certificações, conhecimento do setor. E eu vejo que você tem um incômodo, né, uma É. missão de trazer esse conhecimento. Então, antes da gente falar de Hospital Care, eu queria entender, você vem da Dow Química, uma indústria madura, uma indústria com uma rigidez de processos, né, muito boa. E aí você cai na área hospitalar, que você já mesmo falou aqui fora do ar, eu concordo contigo, que se a gente compara, né, a indústria farmacêutica com a indústria médica hospitalar, a gente ainda está uns 10, 15 anos atrás em termos de processo, maturidade, consolidação. É um setor que vem agora, né, usufruindo, experimentando de tudo isso. Como é que foi para você então? Cheguei na área hospitalar, senti essa deficiência de processos, tinha 2 opções. No mundo corporativo, como eu cresço, desenvolvo e faço diferente, e no mundo educativo, como é que eu posso fomentar, né, essas iniciativas. Vamos começar então na parte acadêmica. Quais são as suas frentes hoje e o porquê? Legal, Danilo. Assim, eu comecei a ver, né, nesses 23 anos implementando a área de supply, né, você sair, até você foi generoso de falar que são 15 anos, na verdade eu vejo 50 anos, 60 anos. Nós estamos hoje na área hospitalar falando de implementar operador logístico, que a indústria já tem há muito tempo, né? Então estamos bem atrasados, que é uma oportunidade para mim. Nesses 23 anos implementando, eu sempre procurei trabalhar com três pilares: processos, pessoas e sistemas. E exatamente nessa ordem, né? Uhum. Porque você tem que montar o processo, né, para que ele funcione. Você capacita as pessoas e depois põe um sistema para você ter governança, velocidade e controle.
Então não pode inverter. Tem muita gente que quer botar um sistema e vai resolver, não vai, vai resolver o processo, né? E quando eu olho para a área hospitalar, eu vejo que processos tem, até porque você pode pegar os processos da indústria, né? A gente fala de muito S&OP ou planejamento de operações, ou pegar o Strategic Source para compras, que é a compra estratégica, uma metodologia vencedora em compras. Então ele está aí disponível, né? Sistemas, podemos dizer que não tem. Né? Temos bons ERPs, Uhum. temos bons, hoje, inteligências Que já entendem a artificiais, jornada do cliente dentro do hospital. temos, Não é temos. isso. Então, qual é o gap que eu vi desses Aham. 3 pilares? Na capacitação, as pessoas não estão. Hoje, se você contrata um comprador, você não pergunta se ele tem conhecimento em Strategic Source. Você contrata um cara de operações, espera aí, você tem alguma formação em Six Sigma, né? São Uhum. metodologias que a indústria hoje, se você não tem, você não entra nessas grandes. Então, são as formadoras de profissionais. E eu vendo esse gap, até comecei a investir um pouco o meu tempo, mas assim, eu não gosto de dar aula, eu gosto de dar aula com cases, né? Então, Tá. assim, quando às vezes eu estou dando aula, às vezes para alguma empresa que me contrata para dar um in-company no horário que eu não tenho, mas eu arrumo, ela vira quase uma reunião de trabalho, porque a gente começa a conversar e ver, né, a carência, porque a gente começa a falar de cases, efetivamente. E em cima disso, eu comecei, né, já há 13 anos eu estou, por exemplo, no Instituto Brasileiro de Supply Chain, que é o Embrasc, mas lá tem um viés mais de indústria. E recentemente a gente começou uma parceria com o SEBEX, que é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Nós, né, com o meu parceiro Oyama, a gente lançou a segunda certificação de Supply Chain lá. Foi um sucesso ano passado. E as pessoas estão pedindo a terceira, né? Eu queria que você contasse um pouco mais desse projeto Koyama da Sebex, o que ela é, o que oferece, como é que foi esse curso, É, né? As pessoas precisam conhecer. legal. A primeira, né? O Oyama me chamou na época primeiro, eu dei aula, depois falou, cara, quero que você Aham. venha me dar um apoio acadêmico aqui. A gente lançou a segunda, mas foi no período da pandemia, mas a gente não largou o osso, falou, não, nós vamos insistir, o supply chain é importante para o setor, vamos lançar a terceira, um trabalho muito forte, né? E o que que a gente quer? A gente não quer um curso técnico de supply chain. Uhum. A gente quer que a gente... que o supply chain é o sinônimo o quê? De eficiência operacional, vamos chamar assim, tá? Então, assim, para você ter eficiência operacional, você precisa ter metodologia de trabalho. Você não pode deixar as pessoas fazerem do jeito que elas querem, porque Perfeito. nem sempre é o melhor. Mas se for o melhor, institucionaliza aquilo, porque se a pessoa sai, você perde tudo aquilo. Então, o supply chain vem como um modelo de gestão para trazer essa eficiência operacional que o setor precisa muito. Né? Tá todo mundo aí passando o chapéuzinho para pegar Uhum. margem, né? As operadoras, os hospitais e tudo mais. E aí, nessa necessidade, a gente criou um curso que fala do setor. Então, a gente traz executivos, CEOs de hospitais para falar do mercado da saúde, das dificuldades, dos desafios do CEO, né? Traz pessoas do assistencial, traz pessoas para falar de OPME, traz pessoas para falar da logística hospitalar, vai falar de compras, vai falar de planejamento de operações, vai falar dos modelos de remuneração, traz gente de operadora. Só que tudo que acontece lá, a gente linka com a necessidade da metodologia de supply chain. Porque o hospital hoje, ele é um centro de desperdício, seja Uhum. de tempo ou de produto, né? Como é que você tira esse desperdício? Né? Com metodologia. E aí você vai linkando e vai formando o que a gente chama dos multiplicadores supply chain. Então a gente teve 35 pessoas na formação do ano passado, e a gente sentiu que eles saíram de lá com a bandeira do supply chain e falaram, cara, agora eu vou lá no hospital, eu vou trazer, porque o hospital precisa disso, né? Aquele jargão comum do hospital. Não, que a gente precisa salvar o paciente. Exato. Verdade, mas quando você salva o paciente de qualquer forma, pega o produto, mas não dá baixa, não bipa, não joga na conta, não faz nada disso, você salva o paciente, Uhum. mas você mata o hospital, né? Essa analogia é Então, excelente. então foi um pouco Só que nessa. sem hospital, no médio prazo, você mata todos os É pacientes, o né? É. ecossistema ali, né. Então foi muito legal em cima disso, a gente vem aprendendo, eu e o Oyama, né, e nós estamos montando a grade para a terceira, então será lançado em breve aí com o apoio do Sebex, então aguardem. E a gente vai fazer melhorias, porque como é um curso muito interativo, a gente quer pessoas, né, é um curso oferecido mais para as pessoas em nível de gestão, Tá bom. né, porque depois a gente quer lançar alguns cursos menores para o pessoal que não é gestor, então Uhum. subprodutos E ali. esses cursos, eles são presenciais, eles são online, são híbridos? É, Quanto tempo dura? Como é que é? esse curso agora a gente deve lançar, deve ter uns 40 horas. Normalmente a gente faz a primeira aula, que seria a aula magna presencial, até para todo Uhum. mundo se conhecer, e a última de encerramento, né? E aí são debates, e a gente gosta muito, eu e a Oyama gostamos muito de falar a vida como ela é. Não tem essa questão
do clichê, não, assim, a OPM é um problema? É um problema. Quem vai falar que não é? Problema de erro de estoque em hospital é um problema. Vamos falar Uhum. sobre, vamos ter coragem de falar sobre isso. A questão, né, dos apertos, da diária global, a questão que isso afeta tudo, porque quanto mais apertada a operadora faz para o hospital, mais eficiente ele tem que ser, né? Então nós Exatamente. temos que falar disso de uma forma, e temos que falar que a gente não tem gente capacitada. Né? Então é legal porque o curso ele tem 40 horas, ele normalmente é semanal, 3 horas. A gente chama executivos para darem aulas, né? Uhum. E tem um certificado ao final. Então é um curso que em geral dura em torno de 3 meses para a gente fazer algo com qualidade, né? E ele é muito participativo, não é aquela coisa, não, assim, nós fazemos, é online, então assim, se a gente começa a entrar num debate que é muito bom para a turma, não é necessário passar o É conteúdo da online e aula ao vivo, no caso, online né? ao Tá vivo, todo mundo no exatamente. Zoom ali Fica conversando. gravada a aula, Quem né, não para pode quem não assistir, pôde vê ver depois, depois. exatamente. Então é uma coisa que a gente gostou muito porque eu aprendo muito, né? Porque você vai ouvindo o que as pessoas vivem em outros lugares e você fala, cara, essa situação não viver, que bacana, vamos discutir aqui, vamos discutir. Uhum. Então, é uma coisa que eu tenho muita gratificação, porque eu gostaria, né, o dia que eu me aposentar, que a palavra supply chain e as metodologias sejam algo bastante solidificado no setor da saúde, como é na indústria, né? Vou ficar feliz com Exato. isso. Não, você falou algo muito interessante, que é essa questão de salvar o paciente, mas matar o hospital. E isso pode até soar estranho nesse primeiro momento, mas faz todo sentido. E eu já vi uma análise sobre eficiência e eficácia, a diferença. Exato. Então, o hospital é como se eles tivessem dois mundos: o mundo do paciente, né, que é o corpo clínico, em tratamento ao paciente. Ali, a eficácia é o mais importante. Você tem Exato. que salvar a vida do paciente. Não importa o custo, entre aspas, né? Mas é a cultura de um profissional de saúde, e não vai deixar aquele paciente morrer ou sofrer se você tem como melhorar a vida dele. No entanto, o grande problema é quando essa cultura da eficácia, que é resolver a qualquer modo, ela ultrapassa e vai para o back-office do hospital. E aí, se o administrativo, compras, logística, almoxarifado, começa a ter o mindset de eficácia e não de eficiência, aí mora o problema. Porque Exato. tudo bem, na linha de frente, os profissionais de saúde têm que fazer o que for preciso mesmo para salvar um paciente. Mas toda a cadeia que suporta essa linha de frente tem que ter uma mentalidade de eficiência, não eficácia. Porque você Exato. imagina se a logística começa a resolver tudo a qualquer custo, compras começa a resolver tudo a qualquer custo. Você implode É. o hospital. Então, eu achei muito interessante essa visão de eficiência e eficácia dentro do hospital, e é mais ou menos o que você E é assim. expôs. E é assim, porque assim, uma indústria que não é eficiente, por exemplo, uma indústria que não tem licença de operação, o que que acontece com ela? Fecha. Fecha. Se ela não é eficiente, o que acontece com ela? Fecha. Se um Uhum. hospital não tem licença de operação, o que acontece com ele? Fecha. Não fecha. Não fecha. E esse não Mas que fechar, licença de operação? por exemplo, tem hospitais hoje que não têm licença de operação. Tá. Mas ele tem o mínimo necessário para operar, porque às vezes ele não tem a licença de operação, porque ele precisa fazer uma adequação da Ah, parte de perfeito. acessibilidade e Aham. tal, tal. Não tem aquela a licença final, porque tem uma série de exigências estruturais a serem Exatamente. cumpridas. Então, muita gente acha que o hospital corre o mesmo risco de fechar. Aham. Isso é um lado bom, porque pô, você não interrompe o serviço, às vezes até por uma coisa que é detalhe, né? Pô, tudo bem, Perfeito. Não é o acessibilidade é core importante? business, Claro exatamente. que é, mas aí você É constrói uma isso. rampa do lado, tem que atender todo É mundo. isso. Mas você não fecha, Uhum. porque às vezes a indústria é fechada até se adequar e depois reaberta. O hospital não fecha, presta o serviço. Perfeito. Só que o fato de você não ter essa pressão no hospital, às vezes faz com que você conviva. O jeitinho, a gambiarra que você fez virou a regra. E aí essa ineficiência que você falou muito bem, que assim, uma coisa é você ir naquela direção e de uma forma lean, reta, né? Uhum. E outra forma é você ir que nem uma bolinha de fliperama. Exato. Você vai chegar lá, só que você vai chegar todo machucado. Hoje o hospital, se você olhar, não falta produto para o paciente, Uhum. mas a forma que ele chega lá deixa um monte de custos ocultos, né, que draga o EBITDA do hospital. E você vê isso em vários, né? Por exemplo, cadastro. Cadastro é uma coisa, Deus me livre, né? É. Seja o cadastro, inclusive, de regras comerciais, como de materiais, entendeu?
E o que a gente quer ajudar, dentro do que você está comentando, é como é que eu consigo colocar metodologia nisso para pegar, depois botar um sistema, né, tudo mais, para que a gente consiga diminuir esse tamanho desperdício do hospital. Porque qual a última vez que você viu um hospital fechar? Perfeito. É Né? muito, não, Se não alguém fecha. botar aqui para o público nosso, falar o seguinte: lembra algum hospital? Se fechou foi porque o negócio quis fechar, mas não foi Exato. fechou E porque. politicamente falando, um hospital fechar é muito ruim. Politicamente falando, é uma quebra de Uma confiança, vergonha, uma né? vergonha para o governo, mesmo que seja um hospital privado, vai misturar os conceitos ali na cabeça da população, né? Então, você tem realmente essa leniência que muitas vezes a gente enxerga é por conta de, não, vai estar aqui. É, Por pior que seja, a gente vai fazendo gambiarra. E eu falei aqui até no episódio anterior, né? Quando a gente fala de logística pura e simplesmente. O hospital é um organismo vivo ali dentro. Então, muitas vezes aquele hospital, ele tá posicionado numa rua que há 60 anos atrás, aquela rua não tinha trânsito. As docas é, são pequenas. Então, você tem ali um hospital que está instalado há 100 anos naquele local. Para dentro, ele modernizou, ele atualizou, ele tá perfeito. Só que a doca continua a mesma doca de 1950. Agora, para receber van, Fiorino, truque, no rodízio, trava o hospital, perfeito, né? perfeito. E eu acho que esse é o grande ponto. O hospital, olhando a vida do paciente, investe muito no front-end, É, e o back-end é aquela coisa, quando dá eu faço. Então, a logística vai sendo empurrada para baixo da escada, o almoxarifado vai sendo empurrado ali pro sótão, pro porão, e aí até um ponto que não dá mais. não dá mais. Que aí você precisa pensar diferente. Você precisa ou terceirizar a logística, ou profissionalizar a logística, É, ou trazer uma metodologia de processo, né? Porque só o fato de você, fisicamente falando, não estar num ambiente propício, já te traz essa analogia da bola de fliperama. O quanto vai bater essa bolinha para o produto até chegar. chegar lá. Não, e você colocou um ponto sensacional que eu falo, né? O hospital já começa com quartinhos de estoque. Uhum. Então, mesmo que seja um hospital do zero, Não é é um planejado. quartinho, né? E quanto menor, porque o assistencial, né? Quando talvez no hospital devesse começar já com o operador logístico, Uhum. né? E os quartinhos serem pulmão, mas o quartinho é o centro de distribuição do hospital, né? Perfeito. E ele não pode nunca invadir áreas assistencial, porque o hospital ele é feito de atendimento ao paciente, né? E então você percebe que na hora de você falar aonde que eu vou botar o meu capex, a nossa área de supply ali na operação era praticamente nem lembrada, né? Uhum. Então, realmente, aí você fala, poxa, mas eu preciso de metodologia, né? Porque, como a gente comentou aqui, a falta de pressão, de risco no hospital, né? Porque eu lembro bem, né? Quando você se comporta pelo que você é medido, né? Então, eu tenho isso da minha mãe, porque Hum. se eu chegasse com o boletim com uma nota vermelha em casa, eu já sei o que ia acontecer. Então, meu comportamento. Como você não é pressionado, né? Às vezes fala, não, mas tudo bem, tem aquela tolerância, você vai sendo pressionado a não ter metodologia, porque passa, Perfeito. né? Por isso que eu acho que a gente A tem que ser. É, permissividade é o que mata o é. negócio. E a gente, como executivo, nós que temos que ser esse cara que tem que falar, não, nós vamos criar uma crise, né? Então, isso que você colocou assim, o cara faz um estoque, ele dá um jeitinho, porque faz 30 anos que não investe em Uhum. ampliação, o hospital cresceu 30% seu número de leitos e o espaço físico lá continua igual. E isso é uma verdade, né? Aí o que o cara faz, né? O cara sem formação, ele vai fazer o que com esse estoque? Ele vai começar a pegar esse estoque, vai começar a achar áreas ou Uhum. estacionamento, porque eu trabalhei no hospital, Container. onde era? O cara que estudou, ele vai começar a fazer projetos de ampliação, ele vai baixar o estoque. Então, assim, que a gente fala, é melhor dar uma planilha de Excel para um cara que estudou planejamento de estoque do que você dar um sistema da NASA para um cara que não sabe nada, que não estudou, Adorei né? essa analogia. Por quê? Porque daí o cara Tem toda começa, a ele razão. tem que tomar decisão. Ele tem que tomar, porque ele tá vendo aquilo lá implodir. Ele fala, cara, não, e aí, como ele não tem para quem perguntar e ele não tem um estudo de como resolver aquele problema, ele Uhum. começa a pegar esse estoque e começa a espalhar no hospital, né? Eu tive um que era todo botava no estacionamento, né? Alguns colocavam caixas de papelão perto da caldeira.
que o cara já não vê Meu mais esse Deus. risco. Ele fala, qual que é o risco maior dele? O risco dele é faltar para o paciente. Exato. É, Todo o resto é aceitável, desde que pegar não falta fogo para o porque está na paciente. caldeira é menos arriscado do que o paciente que... Aí ele começa a tomar decisões e como ele toma aquela decisão recorrente, ele começa a achar aquilo que é normal. E aí é Hum, o grande perigo, que é o que a gente está tentando, que com metodologias, né, criar gabaritos. Como é que você soluciona um problema de logística no hospital? A gente tem um gabarito para isso. Na Hospital Care, eu fui justamente para isso, né? Eu fui para centralizar toda a operação, já que a Hospital Care é uma empresa que cresceu fazendo conta um M&As. pouquinho da Hospital Care, porque Vou é uma falar. rede nova, É, né, relativamente nova, que cresceu via fusão, via M&As, isso. se tornou uma protagonista do mercado da saúde. Então eu queria que você também já enredasse um pouco o que é a Hospital Care, o tamanho dela, e aí já emenda nesse desafio que deve ser você É, juntar várias operações diferentes, né? como é que a gente pode falar a vida como ela é, né? A gente vai falar, gente, não é uma jornada fácil, né? Uma jornada até que em alguns momentos eu falei, cara, eu vou embora, porque... Mas assim, eu acho que eu gosto, né, desses desafios. Depois você fala, cara, sentar num lugar, sentar com... Contar uma história com Exato, você, de sentar num sucesso. bar e contar, pô, você lembra como era? Para mim é uma gratificação. Uhum, A Hospital Care é uma empresa que ela vai fazer 8 anos, ela cresceu em M&As, né? foi. E então é uma empresa jovem, né? Ah, mas tem ativos centenários, tem, né? Mas o modelo de gestão novo é todo novo, né? E que essas empresas que estão aí, quem não errou, né? Errou Uhum. muito. Então, o Hospital Care tem. E quando você entra como executivo dessa parte de operações, é uma coisa difícil. Quando eu prefiro às vezes pegar o hospital do zero, construir, do que pegar já pronto, porque você já pega todos os vícios, né? Aí nós temos lá hoje, em termos de RP, nós temos 5 RPs na empresa, né? Nós temos eh, 2 famosos, só que 2 versões de cada um, Nossa, aí né? duplica. Então você tem lá a versão A, a versão B de um, a Aham. versão A e a versão B do outro, então são 4. E para o corporativo decidi colocar um inteiro, que é o que me ajudou a poder tombar as áreas e poder centralizar, né? Então sou responsável por todas as compras corporativas, a gestão de estoque, a Tá. logística. Mas aí é um modelo de, como você vê as grandes redes, né, que você tem a área corporativa fazendo a gestão de alguns processos e os hospitais tocando o batidão, né? Uhum. Então, o desafio muito grande, até porque eu entrei numa empresa que não tinha processo, não tinha pessoas capacitadas e não tinha sistema, só isso, né? Só isso. Mas o case que eu conto hoje, né, até vários eventos aí me convidaram para contar o case da Hospital Care, muito legal, né? Uma das coisas que me deixa muito orgulhoso é que em 2022, por exemplo, 2023, eu tinha um NPS negativo como área, né? Em janeiro de 24, eu comecei com o meu NPS em 8 e Olha. terminei em 57, né? Então, assim, a gente foi fazendo o trabalho tombando, mas assim, você aprende que se você quiser fazer um trabalho, né, você tem que esquecer um pouco essa palavra corporativa, achando que o corporativo é mais importante. Na verdade, eu Uhum. sou um prestador de serviço. E o que mudou meu NPS foi o fato de eu ir a campo e conversar com as pessoas e fazer parte da operação delas, elas sentirem que eu estou lá e que eu sou também parte do problema, né, do querer solucionar o problema e que eu tenho soluções para ele. Isso fez meu NPS sair de 8 e ir para Ouvir 57. as pe O fato só de você ouvir, se mostrar disponível, Presença física, já a pessoa te é vê um lá, vem caminho. aqui Exato. cheirar o meu hospital, né? Afinal, eu aprendi, porque nessa jornada de 23 Hum. anos, eu tenho N cases de erro, né? Eu errei pra caramba, errei, mas aprendi com eles, né? Uhum. Um deles foi logo que eu cheguei, que eu saí Hã. da Dow achando que eu era o papa do Conta, supply é chain. sempre bom contar um case. Cheguei no grupo Votorantim, né? Que logo que eu saí da Dow, cheguei lá, não, que nós temos que implementar isso, que nós temos que implementar aquilo, cadê os KPIs? E pá, e pá, e pá. E fala, e fala, e fala. Um cara me chamou assim e falou assim: Ô João, puta, você tá falando um monte de coisa bacana, cara, que eu até acredito. Mas enquanto você não cheirar laranja, porque eu trabalhei no grupo Votorantim no setor de laranja, ou seja, enquanto você não cheirar o business, quando você não entender o business, você não vai ter apoio de ninguém. Isso me marcou a Exatamente. ponto da minha maturidade subir. Então, hoje, em qualquer lugar, eu entro, ouço as pessoas. Agora, eu sei que a metodologia vai funcionar, mas o que eu ganhei de grande diferencial é como eu implemento ela no ambiente que eu estou. Então, eu já passei por indústrias, né, americanas, europeias, brasileiras, donais, brasileiras multinacionais, né? Agora, a área hospitalar filantrópica, que é um conceito de gestão totalmente diferente de uma rede,
né? E aí você vai pegando cancha de falar o seguinte: eu sei que a empresa precisa disso, mas como é que eu monto uma estratégia para colocar baseado na cultura dela, no momento, principalmente no momento de conhecimento de processo que ela tem. Então, às vezes, você quer implementar rápido, mas não adianta. Sim. Ela precisa aprender, ter o tempo dela, e é isso que a gente está fazendo Mas no só o Hospital Care. fato da Hospital Care, né, a rede Hospital Care ser uma empresa jovem, com instalações centenárias, como você disse, mas já busca essa profissionalização, É, essa metodologia, já demonstra um amadurecimento, uma sem dúvida, preocupação do mercado em fazer diferente. sem E aí dúvida. você também trabalhou na Beneficência Portuguesa, talvez eu acho que o maior hospital da América Latina, É, tem um hospital que tem então 1.200 leitos, né? 1.200 O maior, leitos. assim, hospital sozinho da América Latina. Foi um projeto bem legal, né? Foi onde eu ingressei no setor da saúde, então sou muito grato a esse Já projeto. começou logo na BP. Já comecei lá. A BP na época era uma empresa deficitária, né? Então você Uhum. tinha uma gestão do Dr. Antônio Hermílio, né? Não preciso nem falar muito dele, a admiração que todos têm, eu também. Só que ele fazia um hospital, muito hospital voltado para quem quer trabalhar, um hospital para atender pessoas necessitadas. Então era hospital, quando entrei lá, 65 milhões de prejuízo, né? E o filho mais novo dele, que assumiu a presidência do conselho, resolveu falar, não, vamos colocar um pouco mais de uma gestão de indústria, né? Aí trouxe a Denise como CEO, ela montou um time, e eu fiquei lá por 5 anos. E quando eu saí de lá em 2019, a empresa estava com 109 milhões de EBITDA, né? Então, assim, deu certo. Aquela época que mudou a marca, né? Porque Beneficência Portuguesas até então tinham 500 no Brasil. Só que elas não Verdade. são relacionadas, elas são de portugueses, mas não têm relação, não são uma rede, né? Então, assim, pô, não, queremos ser identificar, então chama de BP, porque todo mundo costumava chamar BP, BP ou Benê, né? E aí, não, BP, né? Então, louco, Uhum. BP com cores diferentes. Até foi legal aqui o negócio da escolha das cores, né? Porque você vê a maioria dos hospitais escolhe o cinza, o azul, o verde, né? Sim. E a BP queria uma cor diferente, ela foi lá e foi mais pro cor do roxo, né? Então, assim, foi legal participar disso, porque você fala, cara, isso aí virou história, né? E eu tive lá. Então, é um orgulho para mim. Então, é uma empresa que me fez aprender muito, né? Mas, assim, você imagina, você entrar numa empresa onde você está deficitário, então você não tem muito recurso, você tem que ter muita inteligência. É uma empresa que até então não deixava terceirizar. Quando eu entrei lá, eu tinha 3.000 funcionários embaixo de mim. Nossa. Quando eu trabalhei na International Paper, que faz o papel Chamex, ela tinha 3.000 funcionários em 3 plantas no Brasil. Pois é. Eu tinha 3 3 mil mil num embaixo de mim. site. Por quê? Nutrição, toda a parte de hotelaria, manutenção, tudo era próprio, segurança patrimonial, né? Eu saí da BP, a gente tinha 1.000 funcionários embaixo de mim, porque a gente foi terceirizando o que era Uhum. possível, e aí eu passava o contrato para os donos de unidade de negócio. Então foi um case fantástico para mim, assim, de aprendizado, né? Assim como foi no HCor também, né? Uma história também, outro hospital filantrópico, é uma cultura diferente, né? Porque o hospital filantrópico, o lucro você tem que reinvestir, Perfeito. né? E existe uma causa porque são famílias que montaram aquilo. Então, é um modelo de gestão muito diferente do que eu vivi em empresas, né, privadas, com donos ou com aberta na bolsa, e aquela Exato. pressão de que você vai lá aprovar o orçamento, o cara olha para você e fala, não, eu vou aprovar, mas cara, eu vou te perseguir 12 meses, né? Se você não entregar, né, aquele negócio. Exatamente. Já na filantropia você faz, as pessoas te respeitam demais como executivo, então Uhum. para mim aumentou muito a minha responsabilidade como executivo, porque assim, as pessoas, elas confiavam no meu talento, porque eles não tinham esse talento lá. No meu, do cara do comercial, na Sim. Denise, né? Então você meio que se sentia dono do hospital. Caramba, olha o nível de responsabilidade. Não que não tenha no Hospital Care, mas a capacitação do pessoal que está hoje no conselho É já é uma diferente. capacitação de cara que sabe falar com acionista, com investidor. É uma Perfeito. formação de negócio. Né? A Uhum. formação do filantrópico, normalmente no conselho são pessoas que são de negócio, mas às vezes tem uma causa diferente. Então, essa experiência que me difere em como eu consigo, né, adaptar a metodologia do supply chain à cultura e ter cases eficientes. Então, hoje o da Hospital Care eu estou muito orgulhoso, viu? Olha, realmente uma aula, assim, a gente navegou e misturou já teoria e prática, como você diz. Eu gosto de dar curso, mas é curso É, baseado em case. E, João, a gente tem que falar então um pouco de futuro, né? A gente conseguiu, eu acho que, traduzir e expor grandes dores do mercado, oportunidades também. Mas falando de futuro, você como um profissional de supply chain extremamente engajado na causa, conectado com, né, com os principais players aí da saúde.
Para onde vai a supply chain do mercado da saúde? Quais são as tendências que devem moldar, né, o mercado daqui em diante? Para quem está assistindo é de supply chain, o que fazer, o que estudar, como se preparar para o que está vindo? Boa. Eu acho que assim, o supply chain deixou de ser uma escolha, né? No momento a gente vê, acho que o setor da saúde está passando talvez pelo momento mais difícil, né? Eu acho que sim. A gente teve o período da Covid que quebrou os hospitais, né? Primeiro, porque não Uhum. podia fazer cirurgia. Depois voltou ao normal, todo mundo aprendeu a se cuidar, começou a aumentar a sinistralidade da operadora, né? Hoje estão os dois ali brigando por 1% de Pois é. margem. Então, a eficiência operacional não é mais uma escolha, é uma obrigação, né? Não dá, né? Hoje a dificuldade, né? Às vezes você faz até EBITDA, mas está difícil de colocar esse EBITDA no caixa, Uhum. né? Porque a operadora está brigando por estender esse prazo de pagamento, né? Ah, vou reclamar das operadoras. Não, ela está também sobrevivendo, né? Então, assim, eu acho que o supply chain, né? Vamos traduzir num vocabulário mais fácil por enquanto, a trabalhar de forma eficiente não é mais uma escolha, é uma obrigação, né? E o que está atrasando isso, João, de colocar isso na prática? A formação das pessoas. Não é fácil formar, né? Você pega Existe um. um gap e a curva de aprendizado nesse setor, ela é mais lenta. É. E outra, né? Você pega na indústria que eu tive lá, você tem mais máquina e menos Exato. gente. E a pessoa que está lá, às vezes você pega lá um engenheiro, um administrador, o cara já vem formado com alguns Perfeito. conceitos. Aí você tem que botar na cabeça de uma enfermeira que o foco dela é assistencial, é paciente. Fala, você sabe que você tem que cuidar do slow moving, é sacanagem até com ela, Exato. né? Ah, mas você usa o meu dispensário eletrônico e você dá. Cara, ela vira para mim e fala assim, João. Se você tivesse deitado ali, você ia querer que eu pegasse todo o estoque aqui para cuidar de você e você nem ia lembrar de bad estoque. Eu falei, é verdade, né? Então, aí você pega uma farmacêutica, você tem, sabe? Então não tem. Então eu fui criando até modelos aonde eu entendo que toda a gestão de estoque de um hospital vai ficar na minha área com pessoas de logística, back office, né? Uhum. Tanto que assim, o pessoal misturava farmácia com café, eu falei, não, você tem a área, vamos dizer assim, a farmácia logística, que é a que cuida de levar produto e Perfeito. abastecer. E você tem a farmácia assistencial, que é a que atende a enfermagem. Quem está na farmácia assistencial, não adianta você querer educá-la em logística, porque o foco dela é atender. Uhum. Agora você tem que ter aqui atrás alguém que põe o estoque e não deixa faltar. Perfeito. E aí que eu bato muito com uma metodologia que é assim, o farmacêutico, eu só preciso de uma coisa sua. O que que você quer? Você você faz contagem ou me deixa fazer a contagem cíclica só para eu garantir que o que tem físico aqui está no meu Uhum. sistema, aí eu não deixo faltar. É isso, ela entende, né? Então o futuro está muito assim, em você criar uns gabaritos e você entrar um pouco com os conceitos de logística dentro do hospital, né, nesse back-office, né? E você segregar um pouco as pessoas que são assistencial daquelas que têm que cuidar de fluxo de materiais, né? É, a integração, porque o supply chain é um modelo de gestão, como eu falei, e um dos princípios chaves do supply chain é trabalho em time, né? E o que eu vi quando eu olho indústria e área hospitalar, é que o hospital ele começa meio com o conceito de silos, porque você começa com uma equipe médica, que é a É, equipe dele, e o hospital tem que trabalhar para ele, né? sim. Aí você está no hospital BP com 1.500 equipes médicas, como é que você vai fazer o hospital trabalhar de 1.500 formas diferentes? Mas é a cultura. Então, quando você Uhum. entende essa coisa, cara, como é que eu vou criar um modelo que atenda o médico, que no final a gente tem que criar o palco para ele, mas ele também tem que entender que também tem que ajustar algumas coisas dele, né? E o trabalho em time. Então, você vai catequizando, integrando enfermagem com farmácia, com a parte logística, com o comprador, com o cara do comercial. Quantos hospitais hoje não tem uma área comercial que não conversa com a área de compras? Mas, João, o que que tem a ver? É óbvio, você não pode vender um hospital sem saber quais são os seus limites de preço. Porque no Perfeito. final você vende um serviço e você é um grande distribuidor de material e medicamento. Então, aí você fecha preço sem saber o limite, você Uhum. normalmente tem chance de estar vendendo com margem negativa o seu hospital. Porque a operadora, eu digo que sabe muito mais que você. Então, uma coisa que eu venho falando muito, por exemplo, nos hospitais que eu trabalho também no futuro, é ter uma área de compras com comercial constante. No caso da Hospital Care, a gente tem um comitê que roda mensalmente comercial e suprimentos.
Ó, vai acontecer isso, a operadora tal vai mexer nisso, qual é o limite? Talvez ele vai mexer nesse preço aqui, olha, aqui nós estamos olhando, Aham. porque eu tenho hoje inteligência lá de medicamento, então eu sei mais ou menos se o preço está dentro de um preço de mercado, onde é que tem mais, não vai, volta. Então a gente tenta preparar o comercial para uma discussão mais inteligente com o operador, porque se não fizer isso, vai morrer. Por isso, porque no final do dia, tudo isso que você falou, João, é para você deixar o comercial mais bem munido de informação para negociar com a operadora, para ter um fluxo mais clean, mais limpo e o recebimento vir. Porque assim, Exato. é óbvio, existe a guerra do fluxo de caixa. Ninguém nega isso. E por quê? Porque o modelo está desidratado e as pessoas estão puxando, tentando primeiro se salvar Exato. antes de fazer qualquer tipo de avaliação macro do setor. No entanto, tem ali, pela minha experiência, até como LogMed, onde a gente tem um centro de serviços compartilhados, que a gente está em contato direto com hospitais e convênios, exatamente para distribuir e reorganizar esse fluxo de folha de sala, liberação de guia de convênio, recebimento, faturamento, 30% é operacional. É o paciente Danilo que alguém escreveu lá com 2 L's e aí travou no sistema, ninguém arrumou, ficou parado. É um e-mail que alguém esqueceu de anexar e isso não deu sequência. É um pedido de reunião que não foi atendido e aí parou ali uma glosa. Foi impressionante quando eu vi. Eu falei assim, o ciclo de OPME, o ciclo de vida de uma cirurgia, eu falo que a analogia ela é um rio sinuoso, cheio de pedra e de galho, e os barquinhos são os pedidos, né? São as cirurgias. E Exato. vai estacionando o barquinho nesses rios e nesses galhos e vai aglomerando. O que a gente fez no começo, em nome da indústria que contratava a gente, porque a indústria não tem headcount para ter um customer service proativo de ir atrás do volume de cirurgias que eles fazem. Vamos ligar, vamos correr atrás da documentação, vamos reunir o dossiê aqui. Eu falei, vamos enfiar 2 rastelos no fundo desse rio. Esquece tecnologia, não adianta você vir com inteligência artificial se você não tem o Nesse, básico. exato. Vamos colocar 2 rastelos, vamos puxar. Vamos tirar todos os barquinhos que estão enroscados nas margens. E aí a gente viu, 30% era operacional. Erro de nome, erro de convênio, erro de código, Retrabalho. retrabalho enorme. Agora, depois que você limpa o que está represado no rio, você entra num trabalho mais tático, que é você chamar, você ter um nível de informação mais claro para negociar com a operadora sem ruído, né? Aí você muda o patamar É. da discussão. Porque assim, ó, vou fazer um comparativo que eu fico tentando achar um jeito de explicar melhor as coisas até para catequizar a pessoa, para entender a importância. Porque eu acredito que quando a pessoa entende que uma atividade é importante, eu não preciso ficar cobrando ele, Sim. né? E eu vou fazer um paralelo que, por exemplo, a metodologia chamada de SNOP, que é Sales and Operations Planning, que na verdade é um Perfeito. planejamento de operações e vendas. No caso de hospital, consumo, vamos traduzir para isso. Você vê, essa metodologia foi desenvolvida na indústria para integrar talvez 5 áreas, né? Porque já era complicado. E aí, para entregar 5 áreas, eles precisam dessa metodologia, que é vendas, produção, a parte de supply chain, estoque, a parte de logística e financeiro, 5 áreas. Uhum. O hospital, para você fazer uma cirurgia, às vezes você tem 20 áreas. Porque é o médico que passa para a secretária, que vai para o agendamento cirúrgico, que faz a Exato. cotação, 20 e não tem metodologia. E não Como é tem que vai dar certo? Não padronização. tem padronização. Então, não dá para você mais trabalhar sem essa metodologia para integrar essas pessoas, Uhum. porque fica muito na vontade das pessoas, né? Então, esse é um paralelo da importância que muita gente não fala, não precisa, a gente faz a reunião do bate-mapa aqui, mas a maioria dos hospitais, depois da reunião do bate-mapa, tem 20, 30% de inclusão de cirurgias. Perfeito. Só que ela não se dimensiona, ela acha que isso aqui aconteceu num dia só. Ela não percebe que acontece todo dia, que você precisa agora montar uma operação para atender essas exclusões. Porque ninguém vai dizer não para uma cirurgia, Perfeito. tanto financeiramente quanto assistencial. Uhum. Né? Então você percebe que essa falta de metodologia, né, ela vai tirando a eficiência completa do hospital, né? E é difícil você fazer as pessoas enxergarem que elas estão erradas, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, né, nessas reuniões
onde você mostra, forma a pessoa, né? Eu chamo elas até de CEO, né? Falo, ó, você é CEO do almoxarifado. Exato. Aí a pessoa até se sente um pouco importante, e ela busca uma educação, né? Para tentar fazer com que o processo caminhe de uma forma mais lean, né? E a gente possa gerar mais valor para esses hospitais, né? O João, é realmente uma aula de supply chain aqui, a gente pensar, né, tudo que foi falado. E eu tô pensando aqui agora o que o profissional de hospital assistindo você deve falar, eu preciso falar com o João, eu preciso pensar um pouco isso. Falando de logística em si, né? A gente, parênteses, lembrei de uma história muito boa. Um grande hospital me chamou e falou o seguinte: Danilo, você falou do bate-mapa, eu lembrei. A gente faz o bate-mapa às 18. E aí os médicos aprenderam que eles podem colocar a cirurgia urgente às 19, 20, 21 para operar amanhã às 7 da manhã. Aí, das 7 da noite às 4 da manhã, eu tenho que receber mais de 80 fornecedores aqui na minha doca, cada um com a sua Fiorino, tudo em regime de urgência. É um caos. Falou, será que a gente não consegue organizar? Será que a LogMed não pode ser um hub? E aí, em vez de eu receber 80 fornecedores, eu recebo um ou dois fornecedores fazendo a reposição do meu hospital? Aí eu ia te perguntar isso. Acho que você deu uma aula aqui da logística intra-hospitalar, né? Que é essa falta de metodologia, essa falta de padronização de processos que precisa ser feita. E está melhorando. Agora, da doca para fora. Os hospitais, antigamente, você fala de terceirização de estoque para um hospital, esquece. É. Hoje já é uma realidade, porque falta espaço. O espaço, o metro quadrado no hospital é nobre, ele quer muitas vezes transformar aquele almoxarifado num leito, numa sala de cirurgia, numa sala de exame. E aí eu vejo duas tendências ocorrendo, eu queria ver qual delas você acredita que vai mais para frente. A primeira é exatamente essa. É o hospital homologar um parceiro logístico para receber tudo lá e fazer coletas programadas e entregas programadas para fazer o enxoval. E a segunda é o hospital não ter a gestão dessa terceirização logística. Fala, não, eu não quero assumir uma terceirização logística. Mas ele homologa um operador logístico para centralizar os fornecedores dele. Então ele fala assim: olha, agora a partir de hoje vocês vão falar com a LogMed vai negociar, não negociar preço, mas ela vai negociar a logística, a forma de fazer aqui comigo. Porque eu vejo esses dois modelos. O primeiro é o hospital terceirizando um operador e tendo a gestão dele. Mas muitas vezes o hospital não quer ter a gestão logística, ele quer passar isso para a indústria mais uma vez. Exato. Como é que fica? Bom, eu tenho para mim que todo modelo funciona desde que vocês tenham as pessoas capacitadas para ele, né? Eu vou falar assim, qual é o modelo que eu tenho na minha cabeça, se está certo ou errado, o João pensa assim, até porque ele teve muito sucesso fazendo assim. Vamos pensar em um gabarito e depois vamos pensar quem gere ele, tá? Perfeito. Para mim, um hospital ele tem que ter um operador logístico, ele tem que ter um centro de distribuição, Tá ele tem que ter bom. um lugar grande para armazenar suas coisas, tá? Uhum. Um centro de distribuição. Dentro do hospital vai existir a CAF e um almoxarifado. Isso tem que ser chamado de pulmão, onde você vai manter. Vamos supor que em toda essa cadeia você vai ter 30 dias de estoque, tá? Perfeito. 20 dias de estoque tem que estar no seu centro de distribuição, Uhum. tá certo? Talvez 5 dias de estoque aqui no seu pulmão e deveria ter 5 dias de estoque nas farmácias lá dentro. Mas, João, é muito pouco. Pouco porque se todo dia você está levando produto. Exato. Ah, teve um consumo muito rápido, mas tem outros 4 dias para te atender. E outra, eu estou dentro do hospital. E outra, do centro meu de distribuição, todo dia chega produto para abastecer É aqui. esse excesso ainda de zelo, né, que ocorre. Exato. Por quê? Porque aquele vai faltar Vai porque, faltar. como o processo hoje é ineficiente, Uhum. né? A pessoa não tem segurança mesmo. E se eu sou uma enfermeira, eu me estoco. O que acontece quando o assistencial está inseguro? Se estoca. Se Aí estoca. você vai lá no lugar, você Perfeito. vai achar os estoquinhos tudo escondido lá. Agora, eu me ponho no lugar da enfermeira. Se eu tenho uma operação atrás de mim que não funciona, eu vou fazer o quê? Vou fazer o mesmo que ela. Exatamente. Então, eu gosto de ir lá ouvi-la e falar: agora você deixa comigo. Mas assim, o dia que eu estiver funcionando, você para de se estocar? Não, eu paro, João. Aí eu vou lá e gero confiança para ela. Mas o modelo, para mim, é um grande centro de distribuição. O CAF e o almoxarifado como o segundo grande Uhum. ponto de estoque e as farmácias ou dispensário. Nesse centro de distribuição, João, na sua opinião, ele pode ser um centro de distribuição de todas as linhas? Desde um quimioterápico, por exemplo, até consumo. Aí, vamos dizer assim,
Porque tem isso, né? Primeiro você pode terceirizar Sim, aquilo que é menos urgente. O MatMed, é. consumos, insumos. Eu vejo que quando se fala de OPME, medicamento, termolábio, quimioterápico, é um receio muito grande o hospital se desfazer daquilo ali e E terceirizar. com razão, né? Sim. Porque assim, você tem que fazer a operação logística de acordo com a característica dela. Se você tem muita manipulação, é melhor você deixar dentro do hospital. Uhum. Agora, como é que eu faço um processo de levar para um grande centro de distribuição? Se é operador logístico ou meu. Não vamos pensar nisso Sim. ainda, a gente já vai falar disso. Eu primeiro levo caixa fechada. É caixa fechada. Não, material de limpeza, paramentação. O único medicamento que eu gosto de levar, porque ocupa muito espaço, é soro, Sim. né? Põe lá primeiro. Aprende o processo. Tô mais, pô, legal, aprendi, tô mais seguro, beleza. Começa a levar medicamento, Uhum. né? Eu, particularmente, aí é João Fábio, né? Eu não gosto de colocar numa operação, até porque eu gosto que esse centro de distribuição não seja meu, seja terceirizado. Então, eu não gosto de botar unitarização lá. Perfeito. Porque você está num contrato com um parceiro, né? Aí de repente você briga com ele, você tem que trazer uma unitarização para dentro, mas assim, é questão de parceria, tá? Uhum. Mas eu começo assim, depois eu levo, realmente, leva medicamento para lá, né? Agora você fala, cara, medicamento oncológico, mas é aquele medicamento que eu preciso, às vezes, chegou um paciente que eu vou ter que manipular, melhor tá dentro de casa, né? Certos OPMEs que a gente sabe, né? Porque ninguém vai mudar essa característica do hospital de você fazer bate-mapa e entrar coisa. Não Exatamente. adianta conhecer, essa é a realidade. É a tal da cirurgia eletiva, né? Não Você chega o tem. kit pro paciente ali. Isso. Não... Então tem certas coisas. Então, por isso que eu falo, que você vê, eu comecei minha carreira no setor hospitalar e participei de 2 hospitais de excelência, Beneficência Uhum. Portuguesa e HCOR. E a primeira área que eu montei nesses hospitais foi planejamento de estoque, que não existia, Olha só. né? Então, quando você tem o planejamento de estoque, você entende o comportamento de cada item e aí você define a logística dela, né? Sem essa inteligência, você trabalha meio que na vala comum. Ah, eu levo tudo ou levo nada? Não existe isso. Você precisa falar o seguinte, ó, caixa grande, essas coisas, vai. Perfeito. Agora esses daqui, vamos primeiro aprender, dar o segundo salto. Mas esses produtos de pronto uso ou de manipulação constante, essas coisas, ou produtos que às vezes você tem até surtos, né? Você pode ter Uhum. questões relacionadas a HN1, mesmo Exato. um Covid de novo, isso é bom você ter. Mas aí você pode ter políticas de estoque diferentes, né? O importante é entender que os quartinhos dos hospitais não são centro de distribuição, não podem ser, porque não Perfeito. atende. São Você não consegue pulmões. botar o WMS, que é o Warehouse Management System, que é Pois um é. Dentro sistema de um de... quartinho. Não põe no quartinho, né? Você não tem, às vezes, nem código de barra. Então, isso aqui tem que ser um pulmão. E eu acabei definindo isso no Hospital Care como projeto lá, né, com o meu gerente. Essa semana a gente estava conversando. Cara, vamos botar um target que em todos os hospitais da nossa rede nós temos que chegar a ter 5 dias de estoque nas farmácias. Quando eu vou chegar nisso, eu não sei. Mas eu gosto de colocar o target e trabalhar para chegar nele. Perfeito. 5 dias lá, né? E eu quero, né? Estou estudando, né? É questão de custo de ter um operador. Agora, se esse operador vai ser um terceiro, né? Aí cada um toma a sua decisão, né? Uhum. Eu acho que é muito difícil. E outra, o serviço oferecido pelos operadores logísticos já estão estabelecidos, né? Não é uma novidade que é muito caro, o cara está com tecnologia danada. Não, já está. Então, Sim. eu tendo a achar que é melhor eu fazer com um terceiro um contrato bom de parceria, Perfeito. com SLAs. E aí a gente entra num tema que eu queria colocar também aqui, que é a preocupação, né? A experiência que eu tive na BP de terceirizar muita coisa mostrou que às vezes os hospitais não sabem gerir terceiros, né? O que é gerir terceiro, né? Você precisa gerir. A aplicação do contrato muitas vezes não é feita. Só que assim, né? Eu falo assim, se você SLAs. tem seus funcionários, se ele é CLT, você faz gestão dele, não é? Exatamente. Reunião mensal, demissão, promoção, você faz a gestão. Por que do terceiro não? O terceiro, o que que é? É apenas um contrato Pois é. diferente, só que a gestão no terceiro é por SLA, que são os níveis de serviços que você Uhum. traça com ele. Porque você tem que medir aquilo, ó, eu te pago, sei lá, R$ 50.000 por mês. Deixa eu ver se o que eu te pago você está me entregando. Perfeito. Só que tem muita gente em hospital, volta na capacitação do profissional, que não sabe gerir isso, né? E aí quero só fazer um paralelo que eu lembrei agora, que a gente fala de gestão de terceiros, né? Como é que você faz gestão de terceiros, né? De um operador logístico, você que é? Pô, a gente faz reuniões mensais, ou às vezes semanais, em cima Uhum. de números, a gente conversa, a gente constrói junto, não é isso? Tá. Exatamente. O que que é uma operadora e um hospital?
que a operadora faz com o hospital? Não é uma terceirização do serviço dela, Perfeito. não é? É isso aí. Ela tem as vidas, ela precisa de um hospital para atender, ela contrata a Hospital Care para atender. É um espelho, exatamente Só isso. que a gestão aqui é uma gestão de desconfiança. Isso que eu estou dizendo, cara, desculpa, a operadora, nós deveríamos, com a operadora, né? Uma Talvez. desconfiança É, muito grande tem gente isso. que fala que eu sou sonhador, mas, cara, tem lógica, eu sou um cara lógico, pelo menos pelo meu engenheirês, né? Pela minha formação. Mas o certo não seria a operadora sentar com os hospitais e falar, cara, mas ó, tô achando que você está cobrando demais aqui, vamos Uhum. construir isso, sabe? Como a gente faz quando eu tenho um operador logístico, quando eu tenho um terceirizado de limpeza, quando eu tenho um terceirizado de nutrição, a gente senta. Eu vejo que, assim, por muitos anos, né, a indústria e o hospital, eles determinaram o ritmo e o preço do mercado. É. É dessa forma, é nesse produto, é nessa quantidade. Quando as operadoras se estruturaram e conseguiram ser o polo forte da cadeia e começaram a empacotar e determinar preço, elas carregam essa desconfiança dessa época. Lá atrás Tem um era ranço. assim, era um ranço, né? Lá atrás eu já paguei muito caro nisso, eu não tinha controle sobre o uso, sobre os pedidos. Agora eu determino o que usar e como usar. Só que aí você incorre em excessos, acaba incorrendo em excessos, né? A gente conversou aqui com o Henrique, diretor da Artrex, e ele falou uma palavra muito legal, que essa questão das operadoras quererem, inclusive, ser cada vez mais enxuto, o pacote tem menos produto. Não é um compartilhamento de risco, é uma transferência de risco. Hoje o médico muitas vezes tem que operar com um produto que ele não está confortável, numa quantidade menor que a ideal para terminar ali uma cirurgia de alta complexidade, e o risco é todo do médico, É, né? exato. Essa desconfiança na cadeia, ela gera o quê? Excessos E um afastamento. e um afastamento, e aí você gera isso. Hoje o médico tem que muitas vezes fazer uma cirurgia sem o produto ideal, com o risco todo nele. É, Porque alguém determinou que vai ser assim. exato. E eu vou fazer sempre esse questionamento, que eu não tenho a resposta, mas por que que o relacionamento operador e hospital não é um relacionamento de um contrato de terceiro? Aonde, né, quando eu monto, né, até tem um curso que eu falo um pouco disso, porque tem gente que às vezes não entende, educa. E fala, cara, o segredo de uma boa gestão de um terceiro é proximidade, porque a partir do momento que você fechou um contrato, ele passou a ser o seu parceiro. Uhum, Ele vai executar aquela atividade que você deveria fazer uhum. próprio, né? Quando a operadora vai para um lado verticalizado, aí é a mesma empresa. Aí elas sentam e conversam, não é? Pô, não, peraí, tem que ter o Exatamente. custo, né? Agora, quando você é um terceiro, o correto seria, vamos ter reuniões aqui com as operadoras, olha, meus pacientes, meus clientes, né, as minhas vidas estão reclamando disso, olha, mas, olha, nós fechamos um pacote, só que esse pacote, eu estou mostrando para você, que por causa de alguns problemas, ele está necessitando de mais OPME, podemos, mas assim, uma conversa de construção, né? Mas hoje existe esse afastamento e está sendo ruim para todo mundo, né? E como que você vê essas verticalizações? Como positivo, como negativo, como uma tendência desenfreada ou algo que deve reverter? Não, eu acho que deve existir os 2 modelos, né, eu acho que a verticalização ela até pelo meu viés de indústria eu gosto muito, né, porque daí você Uhum. quanto mais controle você tem de tudo, mais Aham. eficiência você põe, né, você não precisa ficar convencendo, porque quando você tem uma indústria, você sabe que você compra a matéria-prima, você produz e vende, você tem controle dessa cadeia e você otimiza ela, né. Quando você está no hospital, eu outro dia até montei um slide que você mostra, né, a diferença entre o hospital e uma indústria. A indústria, ela decide seus fornecedores, ela assume a consequência, se eu quiser trazer uma matéria ruim, uma matéria-prima ruim, Uhum. não vendo, toma as consequências. O hospital, ele tem pouca decisão sobre, porque o médico interfere na prescrição. Eu quero marca, mas não quero genérico, não troca a Perfeito. prescrição. A operadora também Interfere. interfere. Ela hoje fornece a OPME, eu não posso escolher o OPME. Então, hoje, o poder hoje de controle de um hospital está cada vez Você menor, tem né? razão. O médico já teve um controle muito maior sobre a prescrição. É, Hoje, bem menos, mas dependendo da complexidade, o médico ainda determina. interfere. Agora, o hospital desses três é o que menos interfere. 70% hoje da escolha de um hospital para uma cirurgia, ela vem do médico. Não Exato. sou eu que viro, faz comigo, não. É indicado. Então, assim, o Uhum. hospital tem pouca independência, né? Sim, Porque ele é um prestador de serviço. sim. Então, assim, é diferente a cadeia de controle. Então, eu tendo a achar que uma verticalização, obviamente, me dá. Só que é um modelo de gestão diferente,
né? E é isso que eu falo. Às vezes as pessoas terceirizam e acham que tudo vai acontecer. E aí não faz gestão, né? Não. Quando você muda, por exemplo, de um modelo de remuneração de fee for service para Uhum. pacote, você tem que montar uma equipe de gestão de pacote. Os hospitais não fazem isso. Ele vira para diária global, Perfeito. mas é um modelo diferente de gerir. Né? Primeiro assim, se eu tô com muita gente, tô com uma diária global e o cara tá ficando muito, é ótimo para mim. Mas se você olha para o ecossistema, ele é ruim, porque a operadora tá, né? Então, assim, se eu não pensar em ecossistema, eu pensar individualmente, a gente vai chegar nesse modelo de ruptura aí, né? Mas você trouxe um insight de gestão maravilhoso, que é a gestão de terceiros. Você me fez refletir, inclusive, se eu estou sendo um bom gestor de terceiros, porque é o que você falou, hoje, talvez a cultura ou a falta de preparo da grande gestão brasileira é achar que quando você fecha um contrato com o terceiro, acabou o seu trabalho. Que tudo vai andar sozinho, que tudo vai ser perfeito, que se. E aí o que acontece? Obviamente que não, todos os terceiros têm também os seus desafios, as suas falhas, só que aí fica sempre essa relação desgastada da terceirização. Só vai atuar quando tiver muito ruim ou quando ficar insustentável. Não tem essa gestão CLT em cima do terceiro. Aí rompe. E eu falo isso porque nunca um terceiro virou para mim e falou, João, eu quero entrar no seu bid, mas eu queria saber um pouco como é que está a maturidade de gestão de contrato da sua empresa. Pois é. Né? Não, eu quero pegar o contrato, porque é din-din para mim e tal, Aham. entra, né? Mas eu muitas vezes cheguei para fornecedores e falei o seguinte, cara, eu estou num hospital que não tem cultura, como o BP. Você tem condição de dar aulinha para o meu pessoal sobre gestão? Porque você tem vários contratos, Aham. né? Você pega empresas gigantescas que têm contratos gigantescos com indústria e Pois é. também atuam no setor hospitalar. Cara, você tem condição de pegar o que você fez na indústria ou um benchmark da indústria de como é gerido um bom contrato para você e eu poder pegar meu pessoal que vai gerir o seu contrato e levar lá? Eu pedia isso para os fornecedores. Por quê? Você sai na indústria, os caras lá, SLA é música, já é normal. Exato. O nego não fecha um contrato. O jurídico não deixa fechar um contrato Sem sem SLA. SLA. Hoje a gente fecha o SLA, mas nem sempre o cara que pega o contrato sabe usar. Então você tem que ter paciência e educar. Então, isso é uma coisa legal, um recado importante para os fornecedores de serviços, de contribuírem também nessa educação. Porque Uhum. senão, você falou, fica uma relação desgastante. Aí você sai, né? Quando você rompe um contrato de forma abrupta, é ruim para todo mundo. Todo mundo errou. Sim. Só que daí fica lá, cara, não, esse cara nunca mais entra na empresa. E não é isso que a gente quer, né? Então, de repente, fica uma boa dica aí, né? João, ótimo. Acabou. Você acredita que já foi 1 hora de Olha, episódio? E eu só ouvi aqui, aprendi muito, refleti muito, na verdade, porque a gente sim está num mercado mais conservador, mais regulado, onde a curva de aprendizado e o nível de capacitação pessoal ainda tem um gap, né, em relação ao que é demandado hoje. A gente discutiu isso à flor da pele aqui hoje. Muitos insights interessantes, mas eu acho que a gente termina de uma forma positiva. Existem já redes como a Hospital Care que já nascem se preocupando com uma forma de gestão diferente. Existem operadores como a LogMed que trabalham em cima dessa ineficiência, né? A LogMed é o que ela é hoje, não somente por causa da armazenagem e do transporte, é porque ela trabalha nessas ineficiências, ajudando o cliente a faturar melhor, a faturar mais rápido, a ter uma boa gestão de estoque consignado dentro dos hospitais. Afinal de contas, pensa bem, a indústria tem que consignar ali milhões de reais às vezes e fazer uma gestão à distância dentro de uma casa que não é dela. Então essas relações, elas ainda carecem de muita maturidade, muito processo. E hoje a gente é um grande conectador, vamos dizer assim, isso, desses gaps, né? Mas eu só vejo oportunidades sem dúvida. para um setor que, no final do dia, é resiliente, né? A É, saúde sempre vai existir, o modelo pode estar um pouquinho aí estressado, mas ele vai ter que se reinventar, né? É um setor que ele não pode se dar o direito de fechar, quebrar, não. parar. É. Ele vai ter que se reinventar. E outras pessoas vão surgir com algum modelo mais eficiente. Eu vou fazer um jogo de palavras aqui, coisa rápida, e você me fala um conceito, uma frase, o que você acredita, tá? Falou. O PME, O PME. O PME é necessário, mas requer controle. logística, Logística
Tem que ser rápida, eficiente e barata. Tecnologia, Necessário, bastante dependente de capacitação de pessoas. pessoas. Gosto muito. Eu acho que de tudo isso que você falou é o mais complexo. Uhum. E é o que eu mais gosto de ajudar, né? E a capacitar e a motivar. Perfeito, João. Eu queria agradecer a sua didática, o seu convite, a sua simpatia em compartilhar a vida real, Né? a vida como ela realmente enriquece, né, o episódio. Queria te deixar à vontade, se você quiser falar para sua câmera ali alguma mensagem final, fica à vontade. Eu primeiro agradeço, é um prazer, né, poder aqui. Eu acho que você sabe que eu tenho tido minha causa assim de poder, né, divulgar, né, de aprender para ensinar e então assim, obrigado pelo convite, poder dividir o conhecimento. Espero que seja útil para vocês. Eu acho que a gente tem que ir. Eu quero muito que vocês peguem essa bandeira do supply chain, né? Que vocês sejam um agente de mudança. Ah, não entendo direito? Vem com a gente se capacitar. Mas eu digo que hoje não é uma escolha, é uma necessidade, né? E eu deixo o recado que você falou dos nossos parceiros, fornecedores, o que eu falo com eles, você não queira ganhar o meu dinheiro, queira ganhar dinheiro comigo, né? E aí quando você pensa assim, você constrói comigo. Pô, legal, vou educar, vou ajudar, vou pensar em soluções em conjuntas, né? Então eu deixo um recado aqui de a gente trabalhar em parceria. Excelente. E você que ficou até o final desse episódio, eu agradeço a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim, quinzenalmente, quando surgir um episódio novo, você é avisado. Meu muito obrigado e até o próximo OPMcast.